Olá! Com tanta conversa sobre autismo por aí, às vezes fica difícil saber o que é um sinal e o que não é verdade. Hoje, a gente vai direto ao ponto para entender, de um jeito bem simples, quais são os critérios que os especialistas usam para um diagnóstico. A ideia é trocar a incerteza pela compreensão. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Com o assunto ganhando cada vez mais espaço, é fundamental a gente conseguir diferenciar traços de personalidade daqueles sinais específicos que levam a um diagnóstico cuidadoso. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. É muito bom que o autismo esteja sendo mais discutido, claro. Mas sabe qual é o risco? Diagnósticos feitos sem o devido cuidado. Por isso, o nosso foco aqui não é ficar decorando termo técnico, não. É ver o que cada um deles significa na vida real, no dia a dia de uma família. Ok, vamos começar a mergulhar nisso. O primeiro grande pilar de um diagnóstico é o que chamamos de critério A. Ele se concentra em como a pessoa se comunica e interage com os outros. Esse aqui é o núcleo da questão, e a gente vai ver o que os especialistas observam na prática. E aqui, olha só, tem um detalhe que é absolutamente fundamental. Não é só observar uma dificuldade aqui ou outra ali. Para que esse critério A seja preenchido, os desafios precisam aparecer e de forma consistente nas três áreas que a gente vai ver agora. É tipo um pacote completo. Tá, reciprocidade socioemocional. Esse termo parece complicado, eu sei, mas na prática é sobre a troca, sabe? Aquela via de mão dupla numa conversa ou numa brincadeira. É a capacidade de começar uma interação e também de responder ao que a outra pessoa traz para a roda, seja uma emoção ou um interesse. O ponto-chave aqui, que é super interessante, é o seguinte: a emoção existe. A alegria com o presente, por exemplo, ela está ali. O que falta é aquele impulso natural de dividir essa emoção com alguém. A experiência acaba sendo muito mais interna do que compartilhada. Agora a gente vai para a comunicação que não usa palavras. Não é sobre o que se fala, mas como se fala sem a voz. O olhar, os gestos, a expressão do rosto, sabe? É tudo aquilo que transforma uma simples frase numa mensagem completa. Isso aqui mostra perfeitamente essa desconexão. As palavras podem até estar lá, mas a comunicação completa, aquela que une palavra, olhar e gesto, não acontece de forma natural, integrada. É como se o corpo não estivesse conversando junto com a voz. E chegamos na terceira e última parte desse critério A. O foco agora é em como as amizades e os relacionamentos são formados, como são mantidos e, o mais importante, como são compreendidos pela pessoa. Olha, é muito importante a gente entender essa diferença. Uma pessoa introvertida pode preferir ficar mais na dela, mas geralmente entende as regras do jogo social e sabe como interagir quando quer ou precisa. Aqui a gente está falando de uma dificuldade mais profunda, na própria compreensão de como esse jogo funciona. Esse é o famoso brincar em paralelo. A criança pode estar ali, no mesmo espaço, com os mesmos brinquedos, mas não acontece uma troca de verdade, uma negociação, uma brincadeira que é construída em conjunto. A conexão social simplesmente não se forma. Muito bem, visto o critério A, vamos em frente para o critério B. Agora, o nosso foco muda para os padrões de comportamento, interesses e atividades que são mais restritos, mais repetitivos. E veja bem, não se trata de comportamentos estranhos, mas de padrões que realmente impactam o dia a dia. A regra aqui muda um pouco. Lembra que no critério A a gente precisava de 3 de 3? Pois é. Aqui, a exigência é que pelo menos 2 dos 4 comportamentos que vamos ver a seguir estejam presentes. Vamos descobrir quais são. O primeiro tipo de comportamento é a repetição. Isso pode aparecer de várias formas, sabe? Pode ser em movimentos com o corpo, como balançar as mãos, que é o flapping. Pode ser no jeito de usar um objeto, ou até na fala. Esses exemplos são ótimos porque mostram como a função do objeto ou da fala pode ser outra. O interesse não está no propósito do brinquedo ou no diálogo do desenho, mas no ato de repetir em si, que pode ser algo que acalma ou fascina a criança. Agora a gente entra no campo da rigidez, daquela necessidade de que as coisas sejam sempre do mesmo jeito. E sobre isso a gente precisa fazer uma distinção bem clara. Quase todo mundo gosta de uma rotina, né? Traz conforto. A questão aqui é outra. É sobre a intensidade da reação quando algo muda. Uma pequena mínima alteração no caminho para a escola ou na ordem de se arrumar para dormir pode causar uma crise muito intensa, um sofrimento real que parece desproporcional para quem vê de fora.
Bom, aqui a gente está falando do famoso hiperfoco. Não é só gostar muito de uma coisa, como um hobby. É um interesse com uma intensidade e um foco que são fora do comum, e muitas vezes em assuntos bem específicos. Esses exemplos são perfeitos. Eles mostram como o interesse é profundo, super detalhado e, frequentemente, em tópicos que não são comuns para a idade. Esse foco intenso acaba dominando as conversas, as brincadeiras e o tempo livre da criança. E, para fechar o critério B, o último item. Ele tem a ver com o jeito que a pessoa processa as informações que chegam pelos 5 sentidos: a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato. O mais curioso aqui é que essa reatividade pode ser hiper, ou seja, uma sensibilidade exagerada, ou hipo, uma sensibilidade muito reduzida. E não é algo consistente. A mesma pessoa pode ser hipersensível a um barulho e hipossensível a outro, como no exemplo do liquidificador e da TV. Certo. Então, a gente já passou pelo critério A, que é da comunicação social, e pelo B, dos padrões repetitivos. Mas a avaliação não acaba por aí, não. Tem mais 3 pecinhas nesse quebra-cabeça para a gente conseguir fechar o quadro completo. Vamos traduzir isso. Primeiro, os sinais precisam ter começado lá na primeira infância, mesmo que só tenham ficado muito claros mais tarde. Segundo, eles precisam criar dificuldades de verdade no dia a dia, na vida social, na escola ou no trabalho. E terceiro, embora autismo e deficiência intelectual possam caminhar juntos, os desafios sociais não podem ser explicados só pela deficiência intelectual. E é exatamente por isso que seguir todos esses critérios à risca é tão importante. Se um diagnóstico é deixado de lado, a criança pode ficar sem o apoio que ela precisa. Por outro lado, um diagnóstico feito às pressas pode gerar rótulos, tratamentos que não são necessários e muita confusão. O equilíbrio é tudo. E essa é a nossa mensagem final. Um diagnóstico correto não é para ser um carimbo, um rótulo. É, na verdade, uma ferramenta de proteção. É a garantia de que aquela criança vai receber o entendimento, o respeito e, principalmente, o suporte certo para suas necessidades, permitindo que ela possa alcançar todo o seu potencial.